A violência tem um impacto financeiro até mesmo sobre quem sobrevive a ela. Os feridos custam para o sistema de saúde público mais de 300 milhões de reais por ano em todo o país. E essa conta não para por aí. O afastamento do trabalho durante a recuperação ou a invalidez empobrecem as famílias. Veja na série de reportagens especiais. O esforço de todas as manhãs. A imagem é bonita, mas a alegria de Luciano ao deslizar sobre as águas esconde um drama pessoal. Ele só está nesse barco porque 23 anos atrás foi vítima da violência, quando chegava na escola na periferia de São Paulo. Um grupo armado apareceu de repente, queria matar outro aluno. Luciano foi usado como escudo e ficou no meio do tiroteio. Uma das balas atingiu a coluna e, na hora, o menino de 17 anos sentiu que tinha perdido o movimento das pernas. Na hora eu senti minhas pernas paralisadas, ainda voltou um amigo meu, falei, cara, eu não consigo andar, estou aleijado, cara. Luciano já trabalhava como carregador numa transportadora. Teve que abandonar o emprego. Só um ano depois do tiro, a família conseguiu levá-lo para a AACD, instituição que presta assistência a pessoas com dificuldades de locomoção. O doutor Marcelo lembra bem quando Luciano chegou. Luciano foi vítima de um ferimento por arma de fogo, ele veio depois de um tempo aí de lesão, com deformidades, com feridas. Você já atrasou um pouco o começo? Atrasou um pouco, então ele precisou passar por cirurgias. A violência teve um custo pessoal para o Luciano, que é impossível calcular. Mas há uma outra conta que a gente pode fazer, da despesa médica. Ele passou por uma cirurgia plástica reparadora e 7 ortopédicas. Custo total de quase 40 mil reais. Sem contar as sessões de fisioterapia. Cada uma R$70, 3 vezes por semana, ao longo de 3 anos. O resultado é este que está na tela. Fora isso, ele passou por sessões de psicologia, terapia ocupacional, aulas de natação. Tudo isso foi pago, em parte, com recursos públicos repassados pelo SUS e também com doações particulares que mantêm a instituição. Para o Luciano, é emocionante voltar à piscina da AACD, porque foi aqui que ele começou a pegar gosto de verdade pelo esporte. Vamos lá remar? Ele não podia imaginar que saindo dessa piscina chegaria tão longe. Fui para a Paralimpíada de Londres, representei o Brasil, fiquei em 6º colocado, fui campeão mundial na Sérvia, sou 10 vezes campeão brasileiro. Através do esporte, então a reabilitação esportiva de início e depois o esporte competitivo, fez com que ele encontrasse um novo caminho. Nem por isso a vida é fácil. Ele vive da aposentadoria por invalidez e de um ou outro patrocínio no esporte, um ganho sempre irregular. 8 anos sem trabalho, numa cadeira de roda, sem nada. Dependendo de quem? Dependendo da minha avó e da minha mãe. Dependendo também do primo, Denis, que tantas e tantas vezes deixou o trabalho para acompanhar Luciano. Largava trabalho, tomava suspensão, era advertência. Porque, às vezes, quando dava que você estava de folga, a gente estava de folga, dava, mas muitas vezes tinha que faltar ou entrar mais tarde ou mais cedo para acompanhar ele. Primeiro nas consultas, tudo que era muito difícil. Fisioterapia. Fisioterapia aqui, principalmente, que é distante. Então tinha que vir com ele, ele não dirigia. Esse é outro custo da violência, o que vítima e família deixam de produzir ao longo dos anos. Um país que quer se recuperar economicamente depende de produtividade, e produtividade depende de força de trabalho. À medida que nós perdemos a joia da coroa, que é a nossa força de trabalho, que é a nossa juventude, o Brasil sofrerá consequências muito graves nos próximos anos. A violência tem um impacto direto nas contas da saúde pública. Os gastos do governo com as vítimas da insegurança cresceram 44% nas últimas 2 décadas. São mais de 300 milhões de reais por ano para atender os feridos na guerra urbana. Como esse adolescente que chegou baleado no maior pronto-socorro de Pernambuco esta semana.
Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal, há ainda um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais por ano por conta dos afastamentos do trabalho das vítimas da insegurança. Trabalha pescoço, André. Fernando é um desses sobreviventes da violência. Técnico na área de TI e instrutor de jiu-jitsu, levou um tiro quando voltava para casa de moto em Cascadura, subúrbio do Rio. Abre aí, gente, pra poder deixar a máscara aí. Tentou fugir dos bandidos que queriam a moto. O primeiro tiro que pegou foi o do braço, e o segundo já pegou na coluna. Nesse momento, as pernas já ficaram dormentes, já perdi o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio, perdeu o movimento das pernas. Ficou sem emprego na academia e foi afastado do trabalho com tecnologia, recebendo só uma parte da renda pelo INSS. E depois que aconteceu isso tudo, a vida financeira deu uma embolada, porque você vai para o INSS, a INSS nunca paga na mesma data, reduz o valor, você nunca ganha o salário que você ganhava. A renda de Fernando diminuiu em R$2.000. Ele passou a depender de vaquinha feita pelos amigos. Meu pai teve que me dar um apoio no hospital. Meu pai, minha esposa e minha mãe me deram muito apoio no hospital. Mas meu pai, ele acabou sendo demitido, sendo desligado. Faltava até um ano para ele se aposentar. Os impactos da violência trazem necessidades e gastos a mais para quem está ganhando a menos. Aos poucos, ele recobrou o ânimo. Voltou a dar aula de jiu-jitsu na cadeira de rodas mesmo, um projeto social em área carente no Rio. O mais absurdo é que cadeirante, já há 3 anos, sofreu de novo com a insegurança no fim do ano passado. Quando eu estou entrando na garagem, eu fui abordado. Estava aí meu sobrinho e foi abordado, pistola na cara e mandando descer. Aí eu desci pro chão, pulei pro chão. Quando ele viu realmente que se tratava mesmo de deficiente, pedindo para pegar a cadeira, aí ele só roubou minha aliança e foi embora. Se Fernando vai passar o resto da vida sob a marca da violência, Antônio já nasceu com ela. A mãe, Michele, foi baleada na cabeça numa tentativa de assalto em Belford Roxo, Baixada Fluminense, no começo do ano. Para salvar o bebê, os médicos fizeram uma cesárea de emergência. Antônio veio ao mundo prematuro. Ele fez pneumotórax, aí tinha um drenozinho, aí tinha um negocinho no umbigo, aí tinha um negocinho no pé direito, uma coisinha no pé esquerdo. A mãe passou por uma cirurgia no crânio, um custo para o estado do Rio de cerca de R$ 1.200. O bebê ficou 9 dias numa UTI neonatal pública, mais R$ 7.200 só com as diárias pagas pelo SUS. Depois os dois foram transferidos para um hospital particular. Quando teve alta, Michele não pôde levar o filho para casa. Antônio ainda ficou pouco mais de 2 semanas internado. Eu sou profissional liberal, sou autônomo e fiquei quase 4 meses, 3 meses e meio sem trabalhar porque tinha que levar lá no médico e ele para fazer as revisões. Todos estão bem hoje, mas o Wallace ainda enfrenta outra sequela deixada pelo crime, o impacto financeiro na família. De tudo isso, a gente tem que falar que a violência custou muito, cara. Custa até hoje.